Bom, bom dia, boa tarde a todos. Hoje falaremos aí da parte de WALF na arquitetura moderna, escolhendo o fluxo certo com Entra-ID. Esse é o tema de hoje. Bom, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Vinícius Ventura, eu sou arquiteto de software do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Sou Microsoft Certified Professional e na área de desenvolvimento com Azure, trabalho também com Power Platform, trabalho bastante com Entra-ID. Tenho experiência de 15 anos como dev, apesar de hoje em dia estar majoritariamente trabalhando como arquiteto, e sou apaixonado por resolver problemas reais, igual a vocês aí que estão acompanhando. Na nossa agenda de hoje, a gente vai fazer uma breve introdução, vamos fazer um comparativo aí de OIDC, é uma sigla muito presente desse mundo de autenticação, que é o OpenID Connect comparado com o ALF2. Vamos falar de fluxos do ALF2, e aí fluxo aqui eu quero basicamente dizer trâmite, né, entre diferentes partes em busca de tokens de autenticação, de autorização, né? Então, como que funciona esse trâmite. Vamos falar do conceito de single sign-on com o OpenID Connect, vamos fazer um hands-on e depois vamos para uma mensagem final. Pessoal, o risco de escolher o fluxo errado, tá? Ou de implementar errado uma autenticação. Como eu já venho trabalhando com Entra-ID há aproximadamente talvez uns 8 anos ou algo do tipo, eu tenho visto bastante coisa aí no mercado, é, aprendi a desenvolver até passando por dificuldades e vi que é um assunto que gera dúvida nas pessoas, que tem uma certa complexidade, né? Então, por exemplo, você já deve ter escutado essas frases. Ó, meu front em React vai usar secret para autenticar. Ou meu worker vai obter um novo token de acesso usando refresh token. Não tem frases assim que elas não se aplicam, né? São implementações erradas, equivocadas em termos de segurança, em termos do próprio protocolo, tá? E aí a gente tem aqui, ó, se alguma dessas te soa familiar, fica tranquilo, todo mundo já caiu nessa. Então, geralmente a gente aprende a fazer de uma forma e muitas vezes, enquanto a gente está desenvolvendo, a gente ou tenta aplicar a mesma forma de autenticar para tudo, ou aprende da forma errada e depois altera para fazer certo. Isso foi um dos motivos que me incentivaram a fazer essa apresentação. Então, a gente tem desde 401, horas de debug, vários problemas relacionados também com exposição de credencial. O segredo é a gente aprender, a gente tem que sempre dar um passo atrás e aprender o porquê das coisas, o que é um pouco de teoria, para depois, quando a gente chegar na prática, a gente já ter uma ideia. Vamos falar aqui do comparativo de OpenID Connect com ALF2, identidade e acesso, tá? OpenID prova quem é o usuário, então OpenID, falamos de autenticação. O ALF2, a gente está falando do que pode ser acessado, autorização. OpenID, a gente está falando sobre ID Token, ou JWTs usados para identificação, e o ALF2 a gente está falando de token de acesso. Tá? Isso vocês vão ver esses termos espalhados pela plataforma do portal do Azure, por exemplo. O OpenID é usado para criar a sessão do cliente. Tá? Muitas das vezes, quando é uma sessão interativa, ela inicia a partir de um front-end, de uma página web, por exemplo. E o ALF2 usado por uma API para validar o acesso, tá? Para fazer a autorização. Claims típicos. Claims é uma informação sobre algo. Aí essas informações são contidas nesses tokens, tanto no do ID quanto no do ALF. E, geralmente existem claims que é chave e valor, é uma informação sobre algo, então tem claims já específicas para cada formato, tá? De token, o ID e o de acesso. Então a gente tem aqui claims típicas de OpenID, que são claims relacionados à identificação.
e no ALF claims relacionadas à autorização. É a audiência, SCP, que é uma abreviação de escopos, roles, e basicamente é o papel. É um papel ou uma função de alguém ou de alguma aplicação, tá? Depois a gente entra um pouco mais no detalhe. Aqui tem um exemplo de um token de excesso, um token de identificação, aliás. Basicamente, eu tenho informação da audiência para qual ele foi emitido, informações sobre o ISS, que é o issuer emissor do token, informações aqui sobre utilização única, quando ele foi emitido, data de expiração, identificador, é um token aqui de identificação de um usuário, emitido com audiência para uma aplicação, por exemplo. Então, a gente tem algumas informações gerais aqui. Já que a gente tem um token de acesso. Muitas dessas informações são comuns e tem ambos, tá? A parte de issuer é comum, a parte de toda a parte de tempo de verificação do token, quando ele foi emitido, não usar antes de, ou seja, ele pode ser usado a partir de quando ele foi emitido até uma determinada data, data de expiração, a audiência, ou seja, para qual destino ele foi emitido, qual é o destino desse token de acesso, por exemplo. Eu tenho uma informação de escopo, então, para uma determinada API de destino foi solicitado os escopos, que basicamente são áreas da aplicação em que eu estou pedindo acesso. Eu aqui, no caso, eu estou em nome de um usuário, tá? E aí que foram incluídos os escopos to-do list read e to-do list write, tá? Nosso exemplo depois a gente vai ver um pouco melhor essa parte de escopo, mas basicamente eu estou pedindo acesso de leitura escrita em nome de usuário, tá? Em nome de usuário que está rodando, está sendo pedido para uma outra aplicação, tá? Então aqui são as áreas da aplicação em que o token de acesso foi pedido. Vamos falar um pouquinho agora das partes de funções no ALF2, a gente discutir um pouco melhor quais fluxos a gente tem, quais possibilidades de autorização a gente tem. Então, o modo de pedir o token depende do cenário, tá? Então depende de quem fala com quem. Pergunta básica é quem está pedindo em nome de quem. Então, a gente vai ver basicamente esses itens aqui que eu mostro para vocês do lado direito envolvidos num trâmite, num fluxo OAuth2, tá? Geralmente eu tenho uma aplicação cliente, eu tenho o dono do recurso, que é o alvo do acesso, então seria uma API, por exemplo, tá? Eu tenho o dono do recurso, e aqui está sendo representado por uma pessoa, e eu tenho também um servidor de autorização, tá? Que é, no caso, no nosso exemplo, é a própria plataforma de identidade da Microsoft, e nela está incluído o Entra ID, tá? Vamos falar um pouco dos três fluxos principais. Quando vocês estiverem implementando, você, desenvolvedor, arquiteto, vocês vão trabalhar muito com esse tipo de fluxo. São cenários já a gente consegue enquadrar em cenários conhecidos. E o fluxo principal, vocês vão ver isso aqui, Authorization Code ou Auth Code. Tá? Auth Code Flow, por exemplo. Vocês vão ver esse termo. Vocês podem ver ele com uma variação com PKCE ou não, que é um incremento a mais de comprovação de identidade para maior segurança. Mas, basicamente, quem obtém o token aqui é um app interativo. Tá? Então, é um app interativo porque tem um usuário por trás, é um usuário rodando uma ação dentro de um app, tá? O token representa o usuário, então apesar de ter um app rodando, a identidade que se representa é o desse usuário. Tá? E a audiência típica é uma API. Tá? Então, eu, por exemplo, estou logando num front-end, eventualmente escrito em Angular, em React, e aí eu quero pedir um token de acesso para uma API protegida. Então, é sobre esse fluxo
do Alf 2 que a gente conversa. É um fluxo muito comum. A gente tem a parte do Client Credentials, em que eu tenho, por exemplo, um app de back-end e ele quer ele quer gerar um token para uma outra aplicação, tá? Então, nesse fluxo aqui, eu tenho um app back-end sem usuário. Geralmente é quando eu já starto algo de um back-end, por exemplo, tá? Não necessariamente eu preciso iniciar do back-end. Basta que eu queira não representar o meu acesso com um usuário, tá? Mas geralmente a gente usa isso para workers que precisam de autenticação e autorização, ou numa API do Graph da Microsoft, que é toda baseada em WAF 2, ou na API da sua empresa, tá? Então, os desenvolvedores desenhariam quais são as permissões que vão ser abertas para um usuário, ou seja, permissões delegadas, e quais permissões não. Eu não quero abrir para um usuário, eu quero que a minha aplicação como um todo, autenticando em nome da aplicação inteira, eu quero permitir. Tá? Isso geralmente se faz numa etapa de design de permissões da API. Quando a gente usa as APIs do Graph, todo esse design já está definido. Tá? Depois eu vou detalhar um pouco mais, mas aqui a gente tem um back-end sem o usuário envolvido, interagindo, tá? Eu quero obter um token de acesso via o ALF2 para acessar um recurso protegido. Então, basicamente, esse é o cenário. Vai usar isso em aplicação console, um worker, por exemplo, um worker que eventualmente lê de uma fila, né, em que faz um trabalho que não se inicia com fluxo de usuário, tá? Tem um outro fluxo que é relativamente comum também, é o on behalf of. Basicamente, eu tenho um trâmite de três aplicações. Eu tenho front-end, eu tenho uma API, uma primeira API, que eu vou chamar aqui de API A, que ela é a API que responde, geralmente ela se conecta diretamente com o front, mas eu, a partir dessa API, a partir de um fluxo de authorization code, por exemplo, né? Eu faço uma ponte com essa primeira API protegida, levando a identidade do usuário, mas eu quero encaminhar para uma segunda API, ou seja, uma chamada, uma espécie de downstream, né? Da API A eu quero ir para a API B, levando essa mesma identidade do meu usuário, por exemplo, Vinícius. Tá? Então, existe um fluxo para isso, né, de eu propagar essa identidade, de certa forma, desde o meu front-end até toda a minha chamada encadeada de APIs. Tá? Então, isso é algo que precisa ser feito usando um dos fluxos do ALF e seguindo um conjunto de regras. Tá? Então, vamos detalhar um pouco mais cada um desses cenários. No Authorization Code, aqui a gente tem um exemplo de um login interativo. A gente está falando de Authorization Code, sempre tem um login interativo. Então, vocês vão lembrar logo dessa tela de login da Microsoft, tá? Característica. Um desenho característico desse cenário seria isso que eu estou mostrando para vocês. Eu tenho um web app, que seria um web app no Azure, mas pode ser um app on-premise, certo? Aqui é mais para demonstrar um conceito, tá? Eu tenho um web app aqui localhost, eu eventualmente usando a minha identidade já interativa, né? Eu, Vinícius, eu quero obter um token de acesso aqui no Entra ID, tá? Usando esse fluxo de authorization code, para que depois, usando a minha identidade, né, eu consiga acessar, por exemplo, um endpoint do Graph /me, por exemplo. Então, isso é um desenho muito muito comum, tá? Que representa o Authorization Code Flow. Tá? Então, eu estou emitindo um token de acesso em nome de usuário, em nome de mim mesmo aqui no caso, para acessar as APIs do Graph. Aqui, como exemplo, uma API que volta dados pessoais, né, que é o /me. Mas essa API do Graph poderia ser uma API, essa API A que eu disse para vocês, uma API 100% feita por vocês, com as permissões desenhadas por vocês, da empresa de vocês, por exemplo. Tá? Então, bastaria que ela falasse OpenID e o ALF. Tá? Então, esse exemplo é com o Microsoft Graph.
A gente tem aqui, resumindo os principais pontos: o usuário interativo loga no Entra ID, um código de autorização ele é emitido ao longo do fluxo. Ele é trocado por um token de identificação e por um token de acesso, tá? Então, eu já tenho um token de identificação com base na aplicação que eu estou entrando e o token de acesso com base na audiência, na API de destino que eu quero acessar, tá? Esse token ele pode trazer escopos, é uma informação opcional. Ele funciona basicamente para clientes públicos, tá? Então, eu tenho, por exemplo, clientes públicos são clientes em que eu tenho usuário logado. Eu tenho código do front-end exposto, por exemplo. Eu tenho um single page application, posso ter uma aplicação desktop ou uma aplicação mobile, tá? E eu também tenho a parte lá de apps confidenciais, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma web API usando isso aqui também para fazer uma troca de tokens, tá? Por exemplo, vocês vão ver que, é, aliás, no caso de uma aplicação WebForms, por exemplo, uma aplicação antiga, né? Ou uma aplicação MVC, em que o front-end já se encontra direto na camada de código, né? De um código escrito, por exemplo, em .NET, esse fluxo também roda a partir do back-end, tá? Então, quando não tem front, mas eu tenho um back-end com tela, esse fluxo também se aplica. Para esse fluxo, o refresh token não é suportado. Aliás, o refresh token é suportado sim. Eu tenho uma sessão longa, sem novo login, tá? Então, eu tenho uma possibilidade de fazer atualizações de token. E eu posso também montar uma tela de Swagger, dizendo ali quais escopos, quais permissões da minha API eu estou fornecendo, inclusive habilitar ou não o botão Authorize para que os escopos sejam testados, né? E aí alguém consiga interagir com a minha API, tá? Exemplos de aplicações, eu tenho um SPA, eu tenho uma aplicação web, por exemplo, Razor Pages, MVC, mobile e desktop. Então, na Authorization Code Flow, aqui eu tenho um diagrama muito técnico, tá? Sobre essa troca de fluxos. Eu não vou passar ele em detalhes, tá? Mas conta um pouco do que eu falei com vocês. Agora a gente vai entrar no Client Credentials Flow, que é um back-end chamando uma API sem o contexto de um usuário. Aqui eu tenho um exemplo muito característico do que seria esse cenário. Eu posso ter um daemon app, que pode ser um worker ou um console. Posso ter uma própria web API que não esteja trabalhando com credencial de usuário, tá? Então ela pode eventualmente expor um endpoint em que eu não habilito esse endpoint para um usuário. Então, nesse caso, é um endpoint que eu estou fornecendo acesso de uma forma mais ampla para uma outra API acessar, tá? E aí eu tenho essa API sem o contexto de usuário, mas ela autentica em nome dela mesma, tá? Para obter credenciais para uma segunda API que eu quero consultar. Então, aqui, se vier uma identidade de usuário, eu posso não utilizar, tá? Mas em nome da API, eu autentico ela mesma e pego um token de acesso em nome dessa minha web API para chamar a daemon API App, tá? Isso geralmente é feito a partir de informações de secret. Então, por exemplo, eu uso a senha da minha aplicação, o certificado, tá? Para comprovar que ela é ela mesma, de fato, tá? E aí eu faço um fluxo que ele é completamente protegido. Isso não é exposto, tá? Então, por isso que esse tipo de fluxo ele nunca está exposto. Não é um fluxo público. Ele sempre parte de um back-end e ele sempre parte de algo que está protegido, tá? Porque essas credenciais não são expostas. Então, a gente tem um app credencial, troca secret ou um certificado por um token de acesso. Mas sempre que eu estou trabalhando com a minha identidade
quando essa identidade é uma aplicação e não tem um usuário por trás, eu tenho que utilizar roles, que são papéis para essa aplicação, tá? Para autorizar. Então, basicamente, eu tenho que fazer um setup e dar permissão para esse minha API A ou esse meu console A acessar a minha API B, por exemplo, usando uma determinada função. Tá? E por não ter usuário, eu não tenho scope envolvido. Tá? Então, eu não tenho ali um usuário dizendo, pedindo um token de acesso, utilizando o scope, querendo entrar numa área da minha aplicação. Eu não tenho refresh token, a parte de Swagger não faz sentido, porque o Swagger ele é voltado para um usuário final, então esse tipo de permissão, quais roles eu posso usar para autorizar, elas não aparecem no Swagger, a gente não disponibiliza, e testes desse fluxo podem ser feitos usando curl, Postman e outros programas que são clientes HTTP, tá? É um fluxo mais simplificado, exige que o admin do tenant faça o consentimento de todas as aplicações de todas as permissões previamente, porque não tem usuário envolvido, então aquela janela de solicitação de acessos em que o usuário autoriza o acesso em nome da aplicação para acessar tais áreas, né, tais escopos, já que não existe. Então, todo o consentimento tem que ser dado previamente pelo administrador de infraestrutura, administrador do 365 da empresa, tá? E aqui é o fluxo protegido. Aqui tem um exemplo. Aqui já é um outro fluxo. Aqui a gente vai falar do OBO, em que eu faço uma propagação de identidade de um usuário de uma API A para uma API B. Então, eu começo o fluxo aqui de forma interativa, fazendo login, usando SSO, acesso à minha aplicação, e aí eu passo por uma API, eu envio a minha identidade, eu solicito um token de acesso para acessar a minha API A. A minha API, no caso aqui, é a To-Do List Service, nesse exemplo. Tá? Só que ela, eventualmente, ela precisa obter um outro token de acesso usando a minha identidade Vinícius para acessar, no caso, a API do Graph. Tá? Então, existe um trâmite para isso. Porque o meu app desktop original fala só com essa API, tá? Mas essa API sabe qual é a minha identidade. Então, ela é capaz de fazer uma troca de token e conseguir propagar isso para o Graph depois, tá? Gerando outro token de acesso. Então, o OBO ele trata justamente dessa parte aqui que está nas etapas, chega na 2, e principalmente a 3 e a 4, tá? Então, a gente tem a API chamando outra API em nome do usuário. A API A recebe o token do usuário, faz um token exchange, que é uma troca de token, para obter token voltado para a API B, e no caso aqui seria a API do Graph. Nesse fluxo, a API A é um cliente confidencial, portanto, ela usa uma credencial para comprovar sua identidade. O refresh token pode até existir, tá? Mas geralmente o que se faz é que a API A de fato pede, via fluxo de token exchange, um outro token de acesso para o Microsoft Entra, tá? E aí de fato emite um outro token para a API B, que seria o Graph. E aí, no caso do Swagger, geralmente você expõe só a API A mesmo, né? E por trás dos panos, é ela que faz a troca do token para a API B. Então, é uma lógica dentro da API A. Não, isso não fica exposto no Swagger da API A. Tá? Então, aqui explica um pouco do trâmite, como que é feito. O usuário está autenticado. Tá? A aplicação envia Access Token A para a API A. Tá? A API A bate aqui no Microsoft Identity Platform, pedindo um token de acesso para a API B, mas já fornecendo o token A. Tá? E aí é enviado uma secret também nesse processo. A plataforma de identidade da Microsoft retorna o token de acesso B, e aí sim a API A consegue fazer uma chamada downstream para a API B. Então, esses são os principais fluxos que se trabalha. Existem outros fluxos, por exemplo, usando o usuário e senha, mas ele é pouco seguro, ele não admite MFA. Tá?
ele encaminha credencial em plain text, então todos os outros seguros, todos os outros flows aqui, como o implicit flow, eles não estão cobertos porque não são recomendados. Agora vamos falar de design de permissões OAuth. Vamos dar uma passada muito rápida para isso, mas a forma de vocês desenharem o permissionamento das APIs OpenID OAuth de vocês, eu sugiro que vocês se baseiem em como a Microsoft Graph, a Microsoft, no caso, desenha as permissões dela no produto Microsoft Graph. Então, reparem o seguinte, aqui eu tenho uma permissão de reset de senha de usuário. Essa permissão, ela é possível ser acessada, tá? Essa ação, na realidade, de reset de senha de usuário, ela pode ser acessada por permissão delegada. Então, se eu estiver autenticado em nome de um usuário, tá? Para a aplicação do Graph, eu preciso desse escopo aqui para acessar a funcionalidade, tá? Então, aqui eu tenho da permissão que me dá o menor privilégio possível, mas que deixa eu acessar o reset de senha, desde que permite um maior nível de acesso e também me permite acessar a funcionalidade. Geralmente a gente usa o princípio do mínimo privilégio possível, esse aqui da esquerda. Tá? Então, ela é uma permissão, sim, que é possível que um usuário acesse via conta de trabalho ou conta de instituição, por exemplo, conta de estudante. Mas não faz sentido esse tipo de conta para conta pessoal. Tá? Por isso que, a depender do app de vocês, para conta pessoal, essa é uma permissão e não faz sentido ser usada via Graph, não é suportada. E para a aplicação não está permitido. Por que não está permitido? Porque a Microsoft considera isso inseguro. Né? Então, se eu habilitasse isso em nome de uma aplicação completamente, eu não teria, por exemplo, uma espécie de auditoria, né? Eu não conseguiria rastrear qual foi o usuário que, ao realizar ações dentro do Graph, fez um reset de senha para um usuário. Tá? Então, aqui a gente já diz que permissões do Client Credentials Flow ou executar isso em nome de uma aplicação como um todo, sem um usuário, não é permitido. Tá? Então, isso é a forma que a Microsoft desenhou a funcionalidade dela. Então, o escopo diz aqui que é um read, write, all nos métodos de autenticação de usuário. Tá? Eventualmente, uma aplicação pode pedir esse acesso, tá? Eu ter um usuário logado e tentar executar a ação, mas ainda assim, só o escopo não é tudo, muitas das vezes, para se autorizar. Então, aqui vocês veem que, mesmo que uma aplicação tenha um usuário por trás, a Microsoft aqui ela exige, na regra de negócio dela para essa operação, que não só esse escopo aqui seja solicitado, mas ainda assim o usuário que estiver rodando essa operação ele tem que ser Authentication Administrator ou ter esse acesso de Privileged Authenticator Administrator dentro das roles do Entra ID. Ou seja, basicamente ele tem que ser um administrador de infra, um administrador de 365. Então reparem como a Microsoft faz um bom design e cerca a funcionalidade que ela oferece. Tá? E aqui tem um ponto interessante. A role, ela é a função que você dá para a sua aplicação, então nenhuma foi dada aqui para esse cenário. E o escopo é a área da API que você quer acessar. Tá? Geralmente é um recurso, uma certa área da API, e também se relaciona com quais operações. Então, read, write, all. Então, apesar de eu ter solicitado esse escopo num token de acesso, esse token de acesso, eventualmente, ele é emitido para a minha aplicação, ainda assim, a Microsoft só autoriza conforme essas roles, tá? Então, isso é uma pergunta muito comum que me perguntam nos eventos. Eu posso complementar minha autorização não só usando escopo, mas usando roles também, para cenário delegado, né, com o usuário, e eventualmente só a role, usar a role e usar o escopo pode não ser suficiente. Tá? Então, vocês precisam eventualmente criar base de dados de vocês, criar mecanismos de
autorização complementares para restringir alguns tipos de acesso mais granulares, tá? Então, isso é comum. Diferente aqui de um processo de Claims-Based Authentication, você aqui não tem todas as claims possíveis para autorizar. Tá? Então, você pode eventualmente mapear claims adicionais, opcionais, conforme uma pessoa tem ou não um atributo no Entra ID, ou não. Ou então, você pode usar sua base de autorização, uma base de dados, por exemplo, SQL, um SQL Server, por exemplo, para fazer uma complementação disso, tá? E aí sim você volta um acesso negado, e deixa claro no design da sua API qual é a regra. Se for uma API interna, por exemplo, você vai deixar claro qual é a regra de autorização para ela, tá? Agora a gente vai executar um hands-on. Rodaremos toda a aplicação via Compose, Docker Compose. Teremos o front-end aqui, é um front-end super simples, baseado no repositório da Microsoft. Ele é um front-end em React. A gente tem um processo de obtenção de token, né, de fluxo de autenticação mesmo, interativo, com o Entra ID, tá, para que se obtenha token de acesso para eu acessar via usuário logado a minha API to-do list. Então, aqui vai ser o Auth Code Flow em ação. E a minha API to-do list vai rodar o Flow OBO, interagindo com o Entra ID, já tendo o token de acesso para ela, né, do usuário. Ela vai fazer um exchange desse token e vai conseguir um segundo token de acesso para ela chamar a API do Graph da Microsoft de forma encadeada. Então, aqui entra o OBO Flow. Tá? E, em paralelo, numa outra parte de cenário, eu vou ter uma aplicação console simples e, basicamente, ela vai ficar lendo os to-do lists cadastrados pelos usuários que eu vou usar aqui para cadastrar, tá? É uma aplicação simples que vai explicar bem os conceitos. Vamos dar uma olhadinha aqui na infraestrutura. Vamos colocar para rodar a nossa aplicação. Já está rodando legal. Deixa eu dar um restart nela. Dar um compose down aqui. Levantando aqui a aplicação, estou levantando as 3 aplicações que eu falei para vocês. Vamos dar uma olhadinha prévia aqui no portal do Azure, para vocês darem uma olhada aqui como é que está o cadastro das aplicações. Vamos lá, aqui na parte de Entra ID, eu tenho na minha parte de registro de aplicativo a aplicação front-end. Aqui eu já tenho, por exemplo, esse front-end ele tem acesso direto à API do Graph. Isso não foi mostrado ali, mas é só para fazer o processo de obtenção de credenciais para mostrar informações do usuário. Tá? Mas eu tenho aqui a parte de API. Então, o meu front-end tem permissões para acessar a API nesses 2 escopos aqui, de usuário delegado, né, de forma de acesso delegada com o usuário sendo envolvido. Tá? Então, o meu usuário que estiver logado pelo front-end, ao pedir acesso aqui, ele pode pedir acesso às áreas de to-do list.read, to-do list read-write. Então, leitura e leitura escrita. É um acesso completo. A gente tem aqui já a parte de API. Na parte de API,
eu tenho que ela consegue fazer consulta no Microsoft Graph. Então, reparem que dessa API eu consigo saltar para outra usando permissão delegada, ainda no contexto do usuário. Então, vamos, vamos rodar nossa POC. Já está tudo rodando. Vamos lá. Dar um, deixa eu abrir no outro browser para vocês verem. Vou abrir localhost 3000, que é onde está o meu front-end. Vou fazer um primeiro sign-in. Vou fazer sign-in usando o redirect. Fazer validação do MFA. Então, eu já fui autenticado, já estou mostrando informações do meu token de acesso aqui, informações básicas. Já entrei na aplicação. É uma página inicial aqui do pós-login bem sucedido, e agora eu vou ter a área de to-do list. Então, aqui eu já, por exemplo, para adicionar uma task aqui na lista, eu preciso de um acesso de escrita. E já foi adicionada ali via a parte de permissionamento, né? A parte de escopo. E aqui eu não tenho nenhuma outra granularização na forma de autorizar. Então, basta ter acesso ao escopo, dar consentimento via aplicação e previamente aqui eu já dei esse acesso para que não seja requisitado para o usuário. Eu vou cadastrar uma task. Tá? Cadastrei uma task 1, cadastrei uma task 2. Então, aqui, para executar essa ação, eu já fui e pedi o acesso para a API naquele escopo de read-write. Estou conseguindo ver acessos aqui, tarefas que eu mesmo criei. Tá? Agora, reparem que eu consigo visualizar o que eu mesmo estou criando, ok? E aí eu vou agora fazer um chaveamento. Vamos dar uma olhada pela aplicação console que está de pé. Reparem que ela está fazendo uma leitura, aí eu estou conseguindo visualizar as duas to-do lists, a lista completa, na realidade, cujo holder é esse usuário aqui, que é o meu usuário, e a cada 10 segundos isso está dando refresh. Tá? Então, nesse contexto aqui, eu estou usando client credentials, usando uma secret, certo? E permissão de aplicativo, eu estou conseguindo visualizar todos os dados, porque quem está autenticado é a minha aplicação e na regra de negócio dela, eu considerei que ela pode ver as tasks de todos os usuários cadastrados. Tá? Mas para ficar mais interessante, vamos fazer um logout. Deixa eu ver aqui, eu já só vou fechar esse browser. Vamos abrir aqui novamente. Vamos agora entrar com o usuário 2. Eu entrei com o usuário 2. Reparem que eu não consigo. Já estou na tela de to-do list, eu não vejo as escritas do usuário 1, tá? Conforme a minha regra de negócio, ok? Vou colocar aqui a task 3, a task 4. Poderiam haver regras diferentes, tá? Para que um gestor veja, por exemplo, informações da to-do list de seus subordinados, tá? Isso existe. Não é o caso aqui eu fiz mais simples, tá? Então, adicionei a task 3 e 4.
Já está adicionada. Agora eu vou voltar a chavear aqui para cá. Vocês veem que pela aplicação, pela aplicação console, usando permissão de aplicativo, eu já tenho a to-do list com os dados dos dois usuários completinha. Ok? Então, aqui a gente já fez um cenário completo, né? Então, no caso de usuário, a gente usou só escopo para autorizar, mas no que acontece na prática, a gente não faz somente isso. A gente adiciona roles para usuários, por exemplo, com base nas funções, departamentos, áreas deles nas empresas, e ainda assim pode não ser suficiente. Vocês podem ter que mapear lanes opcionais, e aí vocês, nos endpoints de vocês, complementam a autorização nas APIs de vocês antes de devolver a informação, tá? E usem e façam um design que faz sentido. Vamos voltar aqui para a apresentação. Bom, depois que você entende o cenário, o fluxo se revela, né? Vocês viram que cada fluxo resolve um tipo de problema. O erro comum é implementar o fluxo errado, ou não entender o cenário de autenticação. Aí é importante dizer para vocês que o Auth2 OpenID está em todo lugar, galera. Está no LinkedIn, GitHub, Microsoft, Spotify. É o padrão de autenticação moderna que vocês vão encontrar. Quando você domina o Auth, você domina o jeito dessas aplicações interoperarem, principalmente em termos de segurança, tá? Sejam certeiros. Parte de perguntas, como não é uma apresentação interativa, deixe nos comentários, vamos interagir, compartilhem, tirem aqui, acessem aqui o vídeo no YouTube, na parte de comentários e deixem suas dúvidas, me procurem no LinkedIn, fiquem à vontade, tá? Aqui eu deixo meus contatos, tenho aqui o meu LinkedIn e o meu GitHub, o repositório público aqui aberto para vocês terem acesso a essa POC, tá? Inclusive, dentro desse repositório tem uma outra POC com a implementação de OpenID Connect com Grafana. Tá? Então, eu levanto um Grafana via container e uso o OpenID para mapear permissões no EntraID e aplicar essas permissões também na parte de autorização dentro da ferramenta do Grafana. Eu agradeço o tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado.